Então, tá pensando em tomar uma decisão muito importante? Precisa escolher entre duas coisas sobre as quais você não tem certeza, mas você quer muito pedir o conselho e a orientação de Deus e quer saber se isso vai dar certo. Às vezes você já sabe que Deus tem um plano para sua vida e você já sabe que existe um caminho que o Senhor já preparou para você e você quer saber se a decisão que você vai tomar está alinhada com isso ou não. Porque às vezes tem coisas importantes como, não sei, uma mudança geográfica ou mesmo algo que você queira fazer, mas que pode te despender anos, como por exemplo a escolha de uma faculdade, né? Ou a escolha de uma carreira específica para seguir profissionalmente, porque aquilo vai te despender tempo, dinheiro para você poder estudar, para poder fazer algo, né? Às vezes anos da sua vida, e para que isso não seja infrutífero, você quer saber, Senhor, o Senhor abençoa isso? O Senhor vai à frente disso, né? E hoje eu quero te ensinar uma das formas de nós pedirmos confirmações a Deus e de nos ajudar a tomar uma decisão correta. Meu nome é Vitória Ribeiro. Nesse canal eu compartilho um pouquinho da palavra de Deus, um pouco das minhas experiências e experiências também de pessoas que eu vejo que edificam e ensinam princípios espirituais e principalmente uma vida de obediência a Deus. Eu sou cristã. E é isso, eu vim aqui compartilhar a palavra e fazer aquilo que todo cristão deve fazer, né? Partilhar aquilo que o Senhor faz conosco para edificar vidas. E no vídeo de hoje, eu gostava muito de falar sobre sinais. Já quero deixar claro aqui que quando nós queremos tomar uma decisão muito importante, como por exemplo uma cidade, uma faculdade, como eu falei, algo que vai te despender anos, ou até mesmo às vezes um casamento, né? Nós devemos procurar sempre ouvir a voz de Deus de mais de uma forma. Eu acredito, pela minha experiência pessoal, essa é a minha opinião, ok? Que é mais seguro quando você tem vários sinais que não contradizem a Bíblia. O tanto que hoje nós vamos ler um versículo, uma parte da Bíblia sobre a história de Gideão. Eu vou explicar um pouco sobre sinais e depois vou dar um testemunho de um amigo meu que eu aconselhei e um pouquinho do meu testemunho de como eu vim parar aqui em Lisboa, né? Que eu também pedi um sinal de confirmação. E eu quero ensinar você a ouvir a Deus e a ter certeza nas suas decisões. Nunca um sinal isolado pode ser o suficiente para você tomar uma decisão rápida. Por exemplo, nós temos o testemunho no íntimo, nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus vem primeiro. Testemunho no íntimo, que é a paz ou a falta de paz. Eu posso fazer um vídeo melhor explicando sobre isso. Nós temos os sinais de confirmação. Nós temos a profecia, que pode ser usado por profetas. Nós temos sonhos de revelação e visões. Nós temos, como que eu posso dizer? Nós temos multiformas. Deus tem multiformas formas, né? Tem multiformas maneiras de nos trazer, aleluia, louvado seja Deus, a vontade dele para a nossa vida e nos deixar certos de qual é a direção que ele tem para nós. Deus quer nos ajudar a tomar decisões. Deus não é um Deus que simplesmente traz algo para a nossa vida, abre uma porta, ou que nós estamos diante, como se fosse uma rotatória cheia de caminhos, sabe? Para tomar uma decisão, para seguir um caminho ou outro, e nos deixa só. Não. Até mesmo Davi, a Bíblia diz que ele era um homem experiente, ele era ali um general de guerra, ele sabia a quantidade de homens que ele tinha, a quantidade de homens que iam contra ele, com quem que ele ia lutar. Acho que com a experiência dele, ele com certeza poderia dizer se ele poderia ganhar ou não uma batalha. Mas a Bíblia diz que toda vez que ele ia contra um povo, primeiro ele orava e dizia: Senhor, eu devo ir? Eu vou vencer essa guerra ou não? E o Senhor respondia para ele se ele devia ou não. Muitas vezes Deus dizia sim, então ele ia e vencia a batalha. Ele ia e vencia a guerra. Mas quando o Senhor dizia não, ele ficava. Ou seja, um homem que tinha experiência, um homem que tinha know-how, o suficiente para saber se ele ia vencer ou não, mas ele esperava o Senhor falar com ele. Ele esperava a direção, a bênção e a aprovação de Deus em cima da decisão dele, para que ele finalmente fosse, com a certeza de que Deus estava com ele. Porque nem sempre, meus queridos, uma coisa pode parecer boa aos nossos olhos, mas a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem bons. Parecem bons. Mas só o Senhor pode dizer se esse caminho realmente vai dar
algo que frutifica, algo que nos abençoa, algo que nos vai levar, né, mais longe, mais perto daquilo que Ele tem para a nossa vida, ou se aquilo vai nos desviar, ou se aquilo vai nos levar à morte, muitas vezes à morte espiritual, ou muitas vezes a uma frustração muito grande, ou muitas vezes a um vale, a uma dor. A gente não sabe. Mas Deus conhece tudo. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. E hoje eu gostaria de falar de uma das formas, quando você estiver diante de algo que você quer uma confirmação, né? Vou falar de uma das formas que o Senhor fala conosco. Vamos então à Bíblia. Abre em Juízes 6, do verso 36 ao 40. Disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como dissestes, eis que porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e a seca até da terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como dissestes. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, e apartando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova como a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Para quem não se situou um pouquinho, não sei se vocês lembram, de qualquer forma eu vou deixar um link aqui do vídeo da história de Gideão para vocês se informarem mais. Vou deixar aqui também bem o livro, o versículo do sinal, né, para caso vocês queiram dar uma olhada. Para quem não se lembra bem, Gideão é aquele que Deus usou para livrar o povo, os israelitas, né, da opressão dos midianitas. O povo naquela época havia começado a adorar a Baal, começado a se voltar à idolatria, e durante 7 anos o povo foi saqueado, foi roubado pelos midianitas, principalmente, haviam outros povos também, e aquela opressão levou esse povo até as cavernas, sabe? E então o povo começou a clamar, nessa opressão o povo começou a clamar, e o Senhor então usou o profeta e falou: essa opressão é consequência da idolatria. E acontece que Deus usou um anjo. Eu não vou focar nessa questão da idolatria em si do povo, da história mesmo dessa época, né? Eu vou focar mais no sinal. Deus usou um anjo e falou com Gideão, falou: olha, eu quero libertar o povo, você quer derrotar os midianitas. E ele se sentiu incapaz, se sentiu pequeno, e até mesmo ficou assim, será que é mesmo e tal? E até mesmo no momento o anjo consumiu uma oferta que ele tinha feito no altar com fogo, né? Isso foi um sinal também para ele. Então Gideão convocou, né, o povo para lutar, né, contra os midianitas. E nesse processo era uma decisão muito importante, não é? Liderar um povo contra os midianitas. Imagina só, você não vê registro falando que Gideão era um guerreiro, né? Então era um homem que Deus levantou assim do improvável e ele mesmo se sentia incapaz. Ele quis uma confirmação. Ele teve aquela experiência com o anjo, já foi muito forte para ele, mas ele quis um sinal. E esse sinal daria essa confirmação de que ele realmente iria e prevaleceria, como o Senhor falou, que ele iria prevalecer sobre os midianitas, né? Então, não sei se vocês notaram quando eu li Juízes 6, 36, 40, mas primeiramente ele deixou um novelo de lã e pediu que o orvalho da noite só molhasse a lã. Sabe quando você deita num lugar, tipo na fazenda e tudo mais, e você acorda tudo aquilo ali com gotinhas de água, né? Ele pediu que só a lã recebesse esse orvalho e o resto ficasse seco. E quando ele acordou, isso aconteceu. Aí ele até pede: não fique bravo comigo, eu só quero mais um sinal. E ele pede no outro dia que seja o contrário, que agora molhe tudo e a lã fique seca. Né? E curiosidade que no primeiro dia ele inclusive conseguiu encher uma taça com a água que quando ele apertou aquela lã saiu, né, da lã. E no segundo dia aconteceu o contrário. Então aqui nós vemos o uso de um sinal para ajudar ele a tomar uma decisão muito importante, que era a decisão de ir contra aquele povo que já estava prevalecendo, dominando há muito tempo, né, contra Israel. Então, o que eu quero te dizer aqui? Muitas vezes nós vamos precisar pedir um sinal a Deus de confirmação. Eu estava conversando com um amigo meu no salão. Ele me falou da vontade que ele tinha de ir morar em Luxemburgo. E talvez esse vídeo seja bom, porque eu sei que muita gente que tem vontade, às vezes, de ir para outro país, ou muitas vezes tem vontade só de mudar de cidade e tudo mais. E nós não podemos nos arriscar a tomar um passo, ainda mais tão importante como uma mudança geográfica, uma mudança de país,
sem a bênção e a direção de Deus. E como eu falei, sinais isolados não servem. Não serve só uma profecia, não serve só, eu senti que isso é bom, né, porque o coração do homem é enganoso. Não serve só, porque eu vi no culto. Não. Geralmente, ande com mais de um sinal de confirmação. Conversando com ele, e eu expliquei um pouco, né, que quando eu vim para Lisboa, eu pedi pelo menos uns 4 sinais, e que Deus confirmou todos, e inclusive em outras situações da minha vida, sempre eu me vejo diante de algo muito importante, para não ser confundida, porque quando a gente começa a andar com Deus e começa a se aprofundar nos dons, né, começa a aprofundar na intimidade, a gente lida com o famoso espírito de engano. Então nós precisamos sempre estar ali certos de que é Deus falando, né? Certos de que a gente está na direção certa e não de que aquela coisa está manipulando ali as circunstâncias, situações para que a gente caia em erro, entende? Primeiramente o filtro da palavra e depois a gente pede os sinais. E eu falei para ele, olha só, o que você faz? A gente surgiu uma ideia. Porque ele falou, gente, eu tenho uma proposta muito boa para Luxemburgo, de abrir um salão, de ganhar muito, tem gente lá faturando rios de dinheiro, sendo que assim, a prosperidade, ela geralmente é uma coisa que ela tá com uma pessoa. Então, se Deus te plantou no Brasil e falou que você prospera no Brasil. Se Deus te plantou em Portugal e falou que você vai prosperar, você prospera em Portugal. Mas se Deus te plantou em Luxemburgo, mas tem muita gente que vai pra lá e tem muita gente também que vai e falhe e dá errado e vive um caos, entendeu? E empobrece e cheio de dívidas. Ou seja, o que a gente tem que entender é que a bênção do Senhor está aonde Ele quer que nós estejamos, como Abraão. Abraão não era para ficar em Ur dos Caldeus. Talvez ele não fosse o nosso patriarca se ele não tivesse obedecido. Mas ele obedeceu e saiu e vai para a terra que eu te mostrarei. Então eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Ele falou de 3 possibilidades. Se fosse para ele ir para o Brasil, porque ele também tinha dúvida se era para voltar ou não, né? Ele deveria fazer... Eu não vou dar aqui exatamente o que a gente falou juntos, mas mais ou menos uma ideia. Faria um cabelo ruivo. Se fosse pra ele ficar em Portugal, devia ser um cabelo diferentão, de uma cor tipo mechas azuis e, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Bem diferente. E se fosse pra Luxemburgo, o que ele menos recebia no salão era pedido de penteados. Sabe quando você vai pra um casamento, que a pessoa faz um coque, aquela coisa toda, e faz um penteado e tal. Então, a gente conversou. Eu sugeri, mas a gente não definiu ali, porque eu falei pra ele, que é uma dica minha, que eu uso muito pra mim, que é o quê? Peça o sinal em pensamento. Como nós lidamos com o espírito de engano, Satanás está aí, ele não é brincadeira, ele não quer que você viva uma vida direcionada pelo Senhor, porque a Bíblia diz lá em Romanos 8, você lembra? Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele não quer você guiado pelo Espírito de Deus. Ele quer você assim, totalmente... eu acho que tem que ser assim. Porque eu vi lá que todo mundo vai pra lá, prospera e faz do seu jeito e pronto, e vai na tua força, entendeu? Não, você orar, você faz um propósito. Estabelece com Deus um propósito de tais dias, né? Em X dias. E você fala em pensamento com Ele. Eu queria, se fosse esse sinal, se fosse aquilo, aquele sinal, se fosse aquilo outro, aquele sinal. O que eu falei pra vocês agora foi mais ou menos os sinais que ele pediu, de acordo com o país, e fez um propósito de jejum e oração durante uma semana. O mais engraçado é que ele falou que essa semana foi acabando e nada. Nada, nenhum sinal, nada. Os três tipos de cabelo que ele pediu, nada. E no último dia de propósito, ele literalmente, de um dia para o outro, ele recebeu o pedido de penteado. E aí, ele teve a confirmação dele, um penteado. Que é muito raro, isso é muito, muito raro nos salões. Geralmente, eles não pedem tanto penteado. Então, assim, no penúltimo dia, se eu não me engano, ele pediu e fechou o pedido de penteado. Uma cliente fechada de penteado. Então, ele entendeu ali que o sinal dele foi confirmado para Luxemburgo. Eu já passei por essa situação várias vezes também. Eu queria saber se eu permanecia ou se eu saía de um lugar. E eu pedi uma confirmação a Deus, porque eu sempre gostei de ir na igreja e eu saía com os meus amigos. E às vezes eles me ofereciam coisas, tipo, a gente ia comer num lugar, sempre. Geralmente cada um paga o seu, né? Mas tinha muitas vezes, e graças a Deus, né? Porque eu acredito que eu também gosto de ser essa pessoa e eu tenho essas pessoas que abençoam a minha vida. E aí eu falei, beleza, então eu vou pedir isso como sinal. Falei, se for pra eu sair, alguém vai me oferecer algo depois do culto. Se for pra eu permanecer, nada vai acontecer. E depois do culto, toda vez a gente se reunia pra comer alguma coisa, pra conversar, pra fazer alguma coisa. E nesse dia, nada aconteceu.
não nos reunimos para absolutamente nada. Na realidade, eu fui para casa e fiquei assim, falei, Deus não me deu sinal, então é para permanecer, beleza, tal. E uma amiga minha da igreja senti uma agonia muito grande. Eu esqueci o sinal, porque para mim, como não foi depois do culto, da forma como eu tinha imaginado, no lugar que eu tinha imaginado, pronto, não é. Ela enlouqueceu e falou assim, me ligou, falou, Vitória, vamos no shopping. Vamos no shopping, eu tenho que ir no shopping com você. E uma amiga minha, só que de outra igreja, que eu tipo, nem vi, a gente tava um tempo sem ver, foi bom que a gente botou o assunto em dia. E ela até mesmo quis me dar um presente, que era uma saia que eu realmente já tava olhando há muito tempo. Eu não tinha falado nada, né? Mas era uma saia que eu achei linda. E ela falou, vou te dar essa saia. E a gente comeu juntas, conversou. E aí quando eu tava assim com a comida na boca, a chave virou. Eu falei, o sinal que eu pedi pra Deus. O sinal que eu pedi pra Deus, ele confirmou. Então, assim, eu já tava sentindo no meu espírito que eu tinha que tomar aquela decisão de sair daquele determinado lugar. Eu já tinha recebido palavras proféticas e já tinha, assim, como é que se diz assim, nas minhas orações a gente sente. Mas eu falei, é uma decisão muito importante. Era um lugar ali onde eu estava há muito tempo, né? Que estava ministrando o meu ser, um ambiente onde estava, às vezes, recebendo bênçãos também. Mas eu já não estava sentindo coerência naquilo com a minha vida, com o meu segmento, com o meu momento, né? E Deus confirmou o meu sinal. Então eu pude sair com paz no coração, porque eu senti muita paz também. Esse é um dos sinais também que Deus dá. Deus me deu uma paz enorme. Então com aquele sinal de confirmação, eu simplesmente tomei a minha decisão e me desvinculei daquele lugar, que eu já tinha ficado há muito tempo. Então assim, essa é a minha dica para você hoje. Como Gideão, né, como o meu amigo do salão, para mudar de país, né? Pedi uma confirmação. Eu também pedi para Lisboa, né? Eu, na época, pedi a Deus até mesmo. Falei assim, eu recebi uma palavra profética de que eu ia sair do país. E aí, eu falei assim, beleza. Aí eu comecei a orar, fui no monte, orei. E falei, Deus, se essa palavra mesmo é profética, a única pessoa que tinha fora do país que eu conhecia era minha mãe. E eu falei, ela vai me sugerir sem eu falar para eu sair do país. Nessa semana, em uma semana. E eu estabeleci isso na minha mente, no meu pensamento. Porque até aquele momento, tanto ela quanto eu tínhamos uma ideia, porque eu fazia direito, eu queria ser juíza de direito, que eu ia ficar no Brasil, ia prosperar ali, ia seguir uma carreira naquilo, né? E pronto, naquela semana eu recebi a palavra profética, no mesmo dia eu comecei o propósito de uma semana, na mesma semana ela veio e sugeriu. Então, assim, sinais são uma forma muito forte da gente ter uma confirmação a mais, tá bom? Isolado não. Não use isso isoladamente. Mas busque confirmações de Deus. Busque sabedoria de Deus. Se aconselhe com as suas autoridades espirituais. Nós precisamos ter autoridades espirituais. Porque eu já tinha recebido palavras, até mesmo essa palavra profética que eu recebi de que eu ia sair do Brasil para Lisboa, foi de uma missionária, uma evangelista que tinha me evangelizado, me ganhado para Jesus. Então, assim, nada acontece sem antes Deus avisar aos profetas, sem antes Deus avisar a gente por sonhos, sem antes Deus usar palavras proféticas. Mas os sinais de confirmação são mais uma forma de você ter absoluta certeza. Tá bom, Deus está me direcionando para isso. Eu espero ter te ajudado. Eu venho aqui realmente fazer essas palavras nesse canal somente para compartilhar aquilo que eu aprendi, o pouco que eu aprendi, porque a gente sempre vai aprender, eu tô sempre fazendo seminários, estudando, indo ao culto, ouvindo meu pai espiritual, né, ou minha mãe espiritual, que é o pastor, a pastora, né, quando eu tava no Brasil era um, quando eu vim para cá é outro, e tô buscando crescer em Deus, e eu espero ter colaborado com o teu crescimento. Se você tem uma decisão muito grande para tomar, comenta aqui nos comentários, fala acerca dessa decisão, se tem um pedido de oração, uma interpretação de sonhos. Por favor, deixa aí no comentário. Eu agradeço e eu vou fazer uma oração agora por você, para que em nome de Jesus, o sinal que você peça a Deus seja confirmado pelo Senhor, para que Ele te dê sabedoria, para que Ele te dê estratégia, porque às vezes a pessoa quer pedir um sinal, não sabe nem o que pedir, mas Deus vai te dar estratégia, amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus maravilhoso,
Muito obrigada por esse dia, por essa palavra, por essa pessoa que chegou até o fim desse vídeo aqui, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor toque ela nesse momento, que o Senhor fale e ministre ao espírito dela, Senhor, aonde ela precisa tomar uma decisão importante, aonde ela precisa, aleluia, louvado seja Deus, de fazer algo, Pai, que pode mudar o rumo de às vezes 5 anos da vida dela, ou até da vida, da história dela todinha. Eu te peço, confirma ela, Senhor. Dá estratégia, dá uma sabedoria, dá uma ideia de um sinal para ela pedir. E em nome de Jesus, quando ela fizer isso, Pai, não deixe o espírito de engano se intrometer. Eu já repreendo, Pai, toda armadilha, toda arma forjada por Satanás, todo o intento do maligno, todo, aleluia, louvado seja Deus, mal que ele possa intentar, armadilha, engano que ele possa intentar contra essa pessoa, está repreendido em nome de Jesus. E eu peço agora, Pai, confirma com sinais e maravilhas o sinal que essa pessoa pedir ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, Pai. A Bíblia diz que ainda que a fé seja pequena como um grão de mostarda, e um grão de mostarda, Pai, parece um grão de areia, pequeno demais. Você diz para uma montanha, move de um lado para o outro, e a montanha move. Então eu vim pedir agora nesse momento que o Senhor confirme com sinais e maravilhas o sinal que o teu povo vai pedir. Ajuda eles a terem sabedoria na tomada de decisões. Pai, usa o pastor, usa o profeta, usa a palavra, Senhor. Até o vídeo no YouTube da pessoa que nem cristã vai falar da mesma coisa. Em nome de Jesus, Pai. Fala com o teu povo, dá direção, Pai. Aleluia, ajuda eles a acertarem, a endireitarem os caminhos tortuosos e andarem no caminho que o Senhor preparou desde a fundação do mundo, porque o Senhor tem planos para a vida deles, e o plano do Senhor vai prevalecer sobre a vida deles, não o plano de Satanás, não a agenda das trevas. Eu já cancelo toda a agenda das trevas, e eu declaro que a agenda do céu, a agenda do Senhor, a palavra do Senhor vai se cumprir sobre a vida dessa pessoa, Pai. E eu creio que os sinais serão confirmados, testemunhos serão liberados, aleluia, decretos serão liberados, bênçãos serão liberadas, e eu creio que essa pessoa vai viver o melhor do Senhor nessa terra. É o que eu declaro agora, em nome de Jesus. Oro, Senhor, e peço, confirma, Pai, confirma, Pai, confirma, Pai, age, Pai, na vida dessa pessoa. Amém. Oro em nome de Jesus, amém. Muito obrigada por ter me acompanhado até o fim do vídeo. Aleluia.